Olá pessoal, agora eu vou tentar de uma forma prática aqui explicar para vocês como calcular a quantidade de material para forro de PVC. Isso aí para quem quer fazer em casa ou até mesmo para quem está iniciando aí, né, nessa área, eu acho que é bem relevante. Então vamos lá, vou tentar fazer aqui um quadrado. Eu estou com a câmera numa mão e a caneta na outra, não é fácil, tá? Mas veja bem, vamos imaginar que você tem aqui um ambiente aqui cuja largura tenha, vamos dizer que 3,5 metros. 3,5 metros. E no seu comprimento aqui a gente tenha 4,80. Primeiramente, pessoal, você tem que definir o sentido que você quer o forro. Se você quer ele com 4,80, o sentido do forro, ou se você quer ele com 3,50. Mas aí você tem que pensar também em otimizar o material, em evitar gastos desnecessários. Então eu vou falar por mim, né? Eu chego no ambiente e observo a direção que estão as vigas do telhado, né? Isso quando é um ambiente que tem telhado. Às vezes o cara tem uma laje lá e ele quer pôr um forro. Então você pode criar o seu método aqui. Mas vamos imaginar que a gente tem telhado aqui e aqui eu tenho vigas. A cada 2 metros aqui eu tenho vigas, certo? Então o que eu procuro fazer? Quando eu vejo isso, eu coloco o forro no sentido contrário, com 4,80. Por quê? Porque eu vou colocar umas travessas de metalão aqui, eu vou a cada 1,20, eu só pego esse 3,50 aqui e divido por 1,20. E eu já sei quantos metalões vão aqui, ó. Pronto. Então, aqui na minha região, cada barra de metalão tem 6 metros, então eu já sei que aqui eu preciso de 3 barras. Se eu pegar 3,50 dividido por 1,20, eu vou ter 3 barras. Independente do tanto que vai sobrar aqui, tá? É 1,20. Então, pronto, tenho 3 barras de metalão aqui. E agora, o que acontece? Como esses metalão aqui, como eu tenho as vigas, né, que eu já visualizei que eu tenho umas vigas aqui, dessas vigas eu vou puxar um pendural nesses metalões aqui, certo? É a viga, ó. Vou imaginar que eu tenho a viga passando aqui, ó. Tenho vigas passando aqui e eu vou passar os metalões aqui, ó, por baixo delas, né? Eu estou passando por baixo delas, mas às vezes elas não estão exatamente disponíveis para que o forro fique alinhado com elas. Às vezes eu tenho lá uma distância de 1 metro, 1,5 metros das vigas. O que eu faço? Parafuso um metalão nessa viga e travo nesse metalão. E assim por diante, em todas elas. Pronto. Eu tenho uma estrutura travada aqui. Agora, o meu forro ele vai estar passando com 4,80. Então o que eu faço aqui? Eu pego esse 4,80 aqui e vou cruzar metalões com esse metalão que eu coloquei aqui, ó. Vou cruzar. No meu caso, eu puxo 15 e 15 aqui da parede. Eu pego 15 centímetros da parede para cá, 15 para cá. Então eu tive um recuo no total aqui de 30 centímetros. Então 4,80
menos 30 centímetros, eu tenho 4,50. Então eu pego os 4,50 que me sobrou e divido por 60, depende, aí vai depender de você. Tem pessoas que preferem um espaço menor, 50. Então eu pego esse espaço aqui que me sobrou, puxei 30 centímetros, aqui vai um metalão. Puxei 30, aqui vai um metalão. Puxei 30, aqui vai um metalão. Sobrou 4,50. Divido por, no meu caso eu sempre faço com 1,60. Então pego 4,50, divido por 0,60 e vou achar, fora esses metalões que já estão considerados como aqui, eu vou achar quantos metalões eu vou colocar aqui, cruzando com esses metalões aqui. Pronto. Achei, meço, certo? Tenho 3,50, né? Vamos imaginar. Você mede certinho, né? Que às vezes pode dar uma diferença de parede. Então você mede aqui e você vai cruzar esses metalões aqui com essas travessas e parafusar um no outro. Parafusa um no outro. E assim por diante. Pronto. Nas paredes vai acabamento. Tem dois tipos de acabamento. Tem um acabamento que você consegue fazer o canto com meia esquadria. E tem o acabamento que ele é simplesmente um formatinho de U. Então você escolhe aqui. Na minha região aqui, o pessoal trabalha com acabamentos de 6 metros. Então eu compro aqui 1, 2, 3, 4. Pô, mas sobrou. Para mim não tem problema, porque eu não gosto de fazer emenda em acabamentos. Então eu compro 4 aqui, pronto. O forro. Ah, mas agora eu sei que eu tenho que passar forro. Cada régua de forro, ela tem na sua largura 20 centímetros. Então, o que acontece? Eu preciso saber a quantidade de forro que vai aqui. Eu pego a medida da parede, certo? 3,50 e divido por 20 centímetros. Então, meu resultado aqui é a quantidade de forro que eu preciso para pôr aqui, certo? Tamanho de régua, geralmente elas vêm com medidas exatas de 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Então, como eu não vou ter uma régua de 4,80, lá quando eu for comprar eu vou pedir réguas de 5. Vou ter uma perca aqui de 20 centímetros, tranquilo. Então, pessoal, é isso. Eu não estou fazendo o cálculo aqui, porque estou filmando, estou tentando explicar aqui, mas está fácil de entender, né? Então, quantidade de forro, medida, espaço a ser preenchido, dividido por 0,20, que é a largura do forro. Pronto, já sei quantas peças de forro eu preciso para preencher isso aqui. O comprimento é relativo, né, à medida da parede. Se eu tenho uma parede de 4,80, eu sei que eu tenho que pegar a régua de 5. Se eu tivesse aqui uma medida de 4,20, 4,30, eu ia pegar a régua de 4,5. Então, pessoal, tem um detalhe também aqui. Além do travamento, né, dos metalões aqui, você precisa fixar esses metalões aqui na parede, tá? Todos eles. Então você pode pegar um metalão e fazer um corte. Vamos supor que aqui a gente tem um metalão aqui, fazer mais ou menos aqui, só para dar uma ideia. Então você pode medir aqui, vamos supor que esse metalão aqui ele tenha, vamos imaginar aqui já direto para uma medida da parede. Vamos supor que ele tem 3,50, que você vai pegar uma barra de metalão, cortar com 3,50
parede tem 3,50. Então você não pode cortar o metalão com 3,50, só para você entender. Você corta um pedaço de metalão com 3,55. Aí o que acontece? Nas extremidades aqui de cada lado, vamos fazer aqui, ó. Você puxa 2,5 centímetros para cá e 2,5 centímetros para cá. E aqui você vem com a tesoura, uma tesoura de corte, uma serrinha, e corta. Tá vendo? Você faz os cortes aqui, ó, até com 2 centímetros. Aqui você vai conseguir levantar uma aba. Aqui também você vai abrir uma aba. E aqui você vai abrir uma aba. Essas abas você fixa com um parafuso na parede. Aqui do outro lado a mesma coisa. Pessoal, espero que tenha ficado compreensível para vocês. Então vocês têm que pegar esses metalões, todos eles, e fazer esse procedimento. E fixar na parede e depois colocar a moldura embaixo deles. Você pode fixar a moldura no metalão ou você também pode parafusar a moldura direto na parede. Então, quanto mais você fizer fixação entre metalão e moldura, você vai ter um forro, uma qualidade de trabalho melhor. Tá? O alinhamento do forro, ele se deve ao trabalho dessas travessas aqui, ó, a cada uma que vai com 1,20 aqui, ó. Certo? Então, como que eu alinho esses metalões aqui? Ou por nível a laser, certo? Por nível a laser. Ou eu pego, fixo eles aqui e eles vão ficar, às vezes, assim, ó. Ele vai ter um... É difícil aqui fazer isso sozinho, mas ó, quando você colocar o metalão fixar, ele vai criar uma barriguinha para baixo, que ele vai ter um peso no meio aqui. O que eu faço? Eu tenho um metalão aqui, ó, de 3,50. Eu pego um pedaço de metalão aqui, ó, com 2 metros. Eu pego um pedacinho, venho aqui, ó, e coloco em cima. Coloco em cima, porque esse pedacinho ele vai estar rígido. E eu faço uma pressão aqui, ó, de modo que essa barriga vai encostar com esse metalão. Nisso, tá vindo a barra aqui de cima. Eu faço a parafusação, pronto. O metalão tá alinhado. Tá? Esse é um dos métodos que eu uso aí quando acabam a pilha de um laser, acontece alguma coisa, a gente tem que ter uns recursos, né? Então, pessoal, fica essa dica aí. Espero que ajude muita gente. Eu não sou muito didático, mas acredito que as pessoas que já estão aí caminhando nesse ramo, elas vão compreender bem.